O Silvio Eduardo Bromberg está aqui à esquerda. Ele é um entusiasta das novas modalidades aqui de descalonamento e ele vai dizer se um tumor inicialmente um CN2, comprovadamente, triplo negativo com resposta clínica e imaginológica completa, axilar, YN0, se nós temos hoje evidências para não realizar a dissecção axilar. Silvio. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Até eu receber esse tema, achei que o Banholi era meu amigo e depois eu vi que ele não era. E é um tema difícil, aí vocês vão falar, o que tem a ver Hamlet com essa coisa? Porque essa é uma questão de ser ou não ser. E vocês vão entender, para entender isso, sugiro que prestem atenção na aula. A gente sabe, já foi apresentado aqui, que desde o estudo da Patrícia Cortazar, a importância do PCR, e desde o estudo do MD Anderson, mostrando a importância do RCB, ou seja, a ausência de doença ela é prognóstica para a gente. Ou seja, é importante a gente atingir esse tipo de coisa. Você pegar uma paciente de 48 anos com câncer de mama triplo negativo, estadiamento clínico T2, N2, M0, com linfonodos axilares não aglomerados, não conglutinados, e confirmados por biópsia, pós-QT neoadjuvante, uma resposta clínica completa na mama e axila, ultrassom axilar negativo, o que fazer? Então, essa é a questão quando a gente tem uma clínica N2 e um YP N0. Essa questão ela é bastante desafiadora e bastante importante, porque ela vai versar sobre carga tumoral axilar elevada, sobre um risco de falso negativo maior, sobre limitações da avaliação clínica pós-químio e sobre o impacto das decisões terapêuticas subsequentes. Então, esse assunto ele é um hot issue. A gente sabe que a perseguição de falsos negativos vem, depois que a QTNEL entrou na nossa vida, ela vem aumentando cada vez mais, ela culminou com o Nadir junto com o TED, o estudo do Memorial Hospital, do MD Anderson, por exemplo, da Abigail Caldwell, e mostrou para a gente que realmente chegava em falso negativo de 2%. E a gente sabe que o triplo negativo ele tem vários tratamentos que podem ser usados em termos de quimioterapia, e com sucesso, e onde a gente vê, então, quando a gente vai buscar uma resposta axilar, a gente sabe que o triplo negativo é um subtipo que tem alta resposta axilar, ele negativa com bastante frequência. Se a gente pegar esse estudo japonês de Hiroshima, com 300 pacientes, o que eles mostram? Que se você tiver uma mama sem resposta patológica completa, você vai ter 63% de axila YPN+. Se você tiver um YP-TIS, que é considerado PCR na maior parte dos estudos, você vai ter 15% de axila positiva, e se você considerar um YP-T0, 4%, mostrando que esse achado é importante, porém é um achado que a gente só descobre basicamente depois que operou, e não na hora que a gente está com a mão na massa. Se a gente pegar o estudo do Axana, por exemplo, que é uma corte prospectiva, que tem sido insistentemente publicada em várias versões, o que a gente percebe é que quando a gente não tem um PCR, seguramente a chance de você ter doença linfonodal residual ela é muito maior, tanto para micrometa quanto para macrometa. O Alliance, ele mostra isso também, ele mostra para a gente que você tem uma carga tumoral muito grande quando você tem um linfonodo sentinela, por exemplo, com macrometa ou com micrometa, ou seja, basicamente 40% a 50% de chance dos outros linfonodos estarem comprometidos. E o triplo negativo ele tem um impacto também nessa chance de positividade, segundo esse estudo, de praticamente 40%. Ou seja, a gente está falando de situação que a gente tem bastante volume residual. O próprio grupo do Alliance, ele colocou como fator de risco para você ter uma axila mais comprometida, como um clínico T3, doença residual na mama, principalmente se for resíduo com bastante volume. E, claro, conforme você aumenta o número de linfonodos sentinelas positivos, maior a possibilidade de você ter não sentinelas comprometidos naquela axila. Esse estudo da Judy Bogey também, que é da Mayo Clinic, ela tenta levantar algumas coisas que podem mostrar para a gente a maior chance de você ter um comprometimento
não sentinela, ou seja, uma extensão extranodal, o subtipo triplo negativo entra no jogo, axila clinicamente N2, N3, multifocalidade ou multicenticidade, e o número de linfonodos sentinelas positivos também implica na maior probabilidade de maior carga residual na axila. E se a gente pegar esse estudo é bem bacana, é um estudo de Harvard, com basicamente 6.000 pessoas, e eram pacientes todas clínicas N2, e que fizeram sentinela ou sentinela mais esvaziamento axilar, e só 19% eram YPN0, é um número muito baixo. E esse YPN0 foi associado, mais uma vez, com resposta patológica completa na mama, os subtipos HER hiperexpresso e triplo negativo, um clínico T2 e pacientes jovens. Mas, mesmo assim, com toda essa questão de ainda ter uma possibilidade de alto volume axilar, o mundo, hoje, ainda diminui a abordagem axilar. Essa é uma tendência, segundo esse trabalho chinês. E se a gente falar assim, bom, eu vou tirar 5, eu vou tirar 10, vou tirar uma amostragem, faz diferença? Se a gente pegar esse estudo da Universidade da Carolina do Norte, o que a gente vê é que, se vocês verem os desfechos, se você tirar mais de 10 linfonodos ou menos de 10 linfonodos, não faz diferença. Opa, será que eu preciso, então, abordar essa axila? Para onde eles estão levando a gente? E esse estudo ele mostra uma coisa muito interessante, que quando você tira o clipado, a sobrevida da paciente, ela é muito maior do que quando você tira só o sentinela e não tira o linfonodo clipado. E quando você pensa em câncer, mortalidade de câncer de mama específica, idem, ou seja, aí eles deixam bem claro que você clipar nessa situação é bastante importante. Esse estudo do Michigan, eles mostram que é prognóstico você esvaziar a axila, ou seja, você melhora, sim, a sobrevida dessas pacientes, em vez de deixar a doença residual. No entanto, esse estudo coreano, ele mostra que não faz diferença você dissecar ou não dissecar a axila. Aí você fala, bom, quem tem razão, os americanos ou os coreanos? O que a gente percebe é que, talvez, lá em 2016, ouvindo John Bon Jovi, a Monica Morrow e a Anna Beck, quando publicaram esse artigo, quando elas estavam lá ouvindo um rock delas e resolveram dar o mesmo título para o artigo, elas falaram que quando você tem uma axila clinicamente evidente N2, N3, você tem que esvaziar a axila, porque você tem poucos dados na literatura, que chega a 5%, 6% das casuísticas que referenciam esse tipo de acometimento axilar clínico. Quando a gente tem YPN0, YPN+, a gente vai dissecar ou não, afinal, essa axila. Se a gente pegar um estudo mais moderno, por exemplo, como o SPY2, você vê que, se você tem um YPN+, faz diferença você dissecar essa axila, e em relação ao YPN0 já não faria. Então, você pode, se atingiu uma resposta patológica completa na axila, você pode pensar em fazer uma abordagem econômica. Se a gente for estender um pouco isso e tentar especificar e botar o Icaro Study na jogada, eles tentaram, eles falaram, bom, vamos ver, então, só para quem tem célula tumoral isolada, o que a gente pode fazer? Ou seja, eles não arriscaram pegar micro, macro, meta no sentinela. E todo mundo sabe que não fez diferença em relação à recorrência axilar e à recorrência invasiva, mas vamos lembrar que essas pacientes, basicamente 80% delas, fizeram radioterapia. E aí que entra o primeiro dado que vem do grupo de Oxford, de que a radioterapia faz diferença na nossa vida. E quando a gente pensa em descalonar a axila, quem ganha o protagonismo é o radioterapeuta. Qual que é o poder da radioterapia? Se a gente for olhar nesse estudo, por exemplo, você vê que se você esvaziar a axila ou não esvaziar a axila, a radioterapia ela equilibra o jogo, tanto faz. Ela vai resolver essa situação para você. No entanto, se a gente pegar ainda o outro estudo, o MAR Study, que é um estudo holandês que foi bastante conhecido quando tentou baixar o falso negativo naquela corrida, ele mostrou que todos os pacientes que eram YPN+, não esvaziaram a axila e simplesmente irradiaram. E quando ele bota lá a recorrência axilar, ele coloca 2,3%, e um tempo livre de doença invasiva de 87% para quem era YPN+. Essas pacientes todas
foram irradiadas quando tinham a axila positiva. A outra questão que vem, que a gente tem, ou seja, além de ter que fazer um balance entre radioterapia e abordagem cirúrgica, como a gente vai analisar essa axila? Que exames a gente vai fazer? E quando a gente olha de maneira geral, a gente vê que não tem nenhum exame que é bem bacana para dar para a gente exatamente o que é a axila. Quando, tanto a especificidade e a sensibilidade são valores importantes, mas eles não têm uma acurácia tão efetiva para deixar a gente dormir tranquilo em relação a isso. No entanto, quando a gente começa hoje a fazer diferenciação entre um PET-FAP e um PET-FDG, a gente começa a perceber que, se a gente quer ver a axila, o FAP ele é importante. Quando a gente vai, então, para as diretrizes, para entender o que eles falam, o NCCN ele fica um pouco em cima do muro, e ele fala para a gente, teoricamente, que o esvaziamento axilar ele é uma opção cirúrgica, ou seja, ele sugere, mas ele não é enfático. A ESMO, por exemplo, ele sugere que seja indicada a abordagem axilar, e a ASCO não publicou nada sobre isso. E St. Gallen, eles só falam quando você tem o sentinela com macrometa que você tem que abordar a axila. E aí a questão é essa, porque o que é ser ou não ser? Para quem não lembra, ele vai falar assim, será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocação. Ou seja, o que ele quer dizer? A gente vai encarar essa e vai desafiar e vai fazer o que a gente acha, ou a gente vai simplesmente aceitar o que tem a literatura e vamos ficar fazendo o default até ter mais evidência? Depende de cada um. Como eu faço? Eu vou de táxi. Como que eu vou de táxis? Eu pego esse estudo, que era o estudo baseado no TAX, que é uma amostragem da axila selecionada. Você clipa o linfonodo, você faz o duplo mapeamento e você faz a Target Axillary Dissection, mostrando que você vai tirar um pool de linfonodos, em geral, no estudo deles, é de 4 a 5, e, claro, vou incluir a radioterapia se eu pensar, então, em não abordar essa axila. E qual que é o meu mapa mental, então, para essa história? Se eu tenho uma paciente com axila clínica N1, N3, eu vou fazer todas as marcações que eu posso nessa paciente, porque, para mim, está claro que isso é importante. Se eu tenho uma resposta completa na axila, eu posso omitir esvaziamento axilar, desde que eu vou ter uma radioterapia bacana para ela. No entanto, se eu tiver doença residual baixa, com micrometa, etc., eu acho que isso cabe numa reunião multidisciplinar. Agora, se eu tiver macrometa e doença residual de alto peso, eu faço a dissecção axilar. Para quem não conhece, fique atualizado com a gente. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Silvio.